Pensando em facilitar a vida de vocês, eu mudei a maneira de expor as receitas, tá? Vamos lá. Hoje nós vamos fazer sonho. Então, eu tenho aqui para 4 receitas e eu vou passar para vocês o de uma receita, tá? 80 ml de leite, 3 gramas de sal, 250 gramas de farinha de trigo, 30 gramas de fermento biológico, raspas de limão, 1 unidade de ovo, 30 gramas de manteiga e 30 gramas de açúcar. Dando sequência, então, né, a nossa receita de sonho, eu tenho fermento biológico, que eu vou colocar todo o fermento biológico, tá? Todo o açúcar. Gente, uma dica muito importante. Sempre que vocês forem trabalhar com massa, o sal é colocado por último, tá? Ó. Então, eu vou dissolver isso aqui, vou deixar ele um pouquinho aqui. E vou colocar o meu leite morno. Eu preciso do leite morno. Qual é o ponto do leite morno? O ponto que você conseguir colocar o dedo. Tá? Ele não pode estar quente, ele tem que estar morno. E não é todo o leite, é parte do leite só. Tá? Então, eu dissolvo o meu fermento biológico. Lembrando que cada um tem uma maneira, cada um tem uma técnica de fazer. Eu tô passando para vocês a minha maneira, a maneira que eu desenvolvo a receita, tá? Então, ó, aí eu coloco parte da farinha de trigo, dá uma olhada. Aí eu vou deixar isso aqui descansar por uns 10 minutinhos, certo? Agora nós vamos deixar isso aqui agir e descansar por 10 minutos, ok? Então, vamos lá, dando continuidade. Olha como ficou o meu fermento, tá? Depois de descansado. O que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos acrescentar ele a farinha de trigo. Então, eu vou pôr mais uma parte da farinha de trigo, tá? Na verdade, mais 2 partes dela. Vou acrescentar as raspas de limão já a essa farinha de trigo. Já vou acrescentar o sal, dar uma pré-mexida para isso tudo aqui, assim. Os ovos eu já gosto de colocar eles batidos, tá? Vamos acrescentar os ovos e vamos dando formato à minha massa. A gente vai mexendo devagar. Tá? E depois, aos poucos, a gente vai acrescentando farinha de trigo. Então, por isso que não pode pôr toda a farinha de uma vez, tá? O interessante é dividir a farinha em 4 ou 3 partes, para ir acrescentando ela aos poucos. Porque a gente precisa ver se a massa vai ficar fofinha, senão você acaba colocando a farinha de trigo toda. E a massa... Tá, agora vamos colocar a minha fermentação a essa massa. Ó. Minha fermentação é essa massa. Agora a gente vai mexer isso aqui. Tá? Na hora que ela tiver um pouquinho mais firme, a gente vai tirar ela desse bol. E vamos colocar ela na bancada para poder estar trabalhando com ela, ó. Tá vendo? Já tá quase na hora de eu colocar a mão nela. Mas vamos lá.
mais uma parte da farinha. Tá? A gente vai pondo a farinha aos poucos e ainda a gente tem o leite, tá, gente? Pra terminar de colocar nessa massa. Lembrando também que eu vou colocando o leite aos poucos. E ainda ficou para trás a manteiga. A manteiga, depois que eu sovar bem essa massa, ela é o último ingrediente que nós vamos estar colocando aqui. Tá? A massa vai precisar ser bem sovada. Ó, pode ver que a farinha vai introduzindo aos poucos aqui. Nessa massa. Eu vou colocar mais um pouco de leite. Vou colocando leite aos poucos. A farinha aos poucos. E sovando, tá? Muito importante que a massa fique leve. Se você perceber que a massa tá pesada, é porque já colocou muito farinha de trigo. Por isso que a gente vai colocando a farinha de trigo aos poucos, ó. E aqui a gente vai sovando agora. Eu vou sovar essa massa por 15 minutos. Até ela soltar da minha mão, aproximadamente 15 minutos, tá? Tem quem gosta de levar ela pra batedeira. Eu prefiro na mão mesmo. Eu vou limpando esse excesso de massa pra ficar nela também, porque eu tenho que deixar minha massa solta da minha mão. Ó, então eu vou deixar, vou soltando, ó. Tá vendo? Minha mão precisa estar limpa, livre de massas, ó. Ó, ela já não tá grudando mais na minha mão, então já não vou precisar mais acrescentar farinha. Agora é só sovar. E eu vou ensinar pra vocês o ponto véu da massa, que é a hora que a gente vai parar e acrescentar a manteiga nela, tá? Manteiga ainda não foi. Tudo isso aqui nós vamos deixar tudo certinho. Vamos lá agora. Sovar por mais aproximadamente mais ou menos 15 minutos, certo? Gente, vamos lá, a massa tá sovada, ó. Tá vendo? Ela tá lisinha, ó. Ela já não gruda na mão, não gruda na bancada. O que que nós vamos fazer agora? A gente vai incorporar a manteiga, tá? Não vamos colocar tudo de uma vez. A gente vai colocando a manteiga e sovando essa massa. Lembrando que essa massa aqui é de sonho, tá? E essa massa de sonho também é a mesma massa do Donuts. Eu sempre vou colocando pra dentro, tá? Ela vai abrir, ó, só que a gente vai juntando ela, tá? Aí depois a gente vai sovar mais um pouquinho, deixar ela bem homogênea com essa manteiga. E aí a gente vai deixar ela descansar até ela dobrar o tamanho. Na hora que ela dobrar o tamanho, coisa de 15, 20 minutos,
A gente volta a trabalhar com ela. Tá? Ó, vai acrescentando aos poucos a manteiga, tá? Essa manteiga deve ser acrescentada aos poucos. Faz uma melequinha básica, mas é agora a hora de introduzir a manteiga nessa massa. Essa manteiga não pode vir antes, tá? Tem receitas também que tem gente que coloca óleo na massa. Aí vai de cada um. Só que essa daqui fica perfeita do jeito que eu tô fazendo. Bom, vocês vão ver depois. Introduzir mais um pouco de manteiga. E agora vamos trabalhar com essa massa e essa manteiga. Tá, nós vamos sovar ela e deixar ela bem homogênea. E depois que ela estiver bem homogênea, ela vai descansar. Então, o segredo tá aqui em sovar novamente. Sovar bem pra misturar bem a manteiga nela. Aí, ó, minha manteiga já foi incorporada na massa. Já tô trabalhando com uma massa leve de novo. Ó. Tá vendo? Ela já tá... O que que vai acontecer agora? Ó. Tá vendo? Ela já não tá grudando mais, ela já não tá mais melecada. Ela tá totalmente homogênea. Como vocês podem ver, ó. Tá? Então, eu vou trabalhar com essa massa agora. Assim, agora ela vai ser descansar, tá bom? De 15 a 20 minutinhos, nós vamos deixar a massa descansar. Dando continuidade, a massa estava no lugar que estava, não foi removida, e dá uma olhada, ela já dobrou o tamanho, certo? O que que nós vamos fazer? Dar uma sovadinha nessa massa agora, ó. Agora existem duas possibilidades. Ou você medir ela, pesando, ou medir. Eu gosto de medir a olho, porque não é todo mundo que vai ter a balança em casa. Tá, eu tenho uma balancinha em casa, mas nós vamos fazer a olho as medidas. O que que a gente precisa? Dividir em porções iguais agora. E lembrando que isso vai dobrar o tamanho. Isso aqui ainda vai descansar mais 1 hora essa massa, tá, gente? Então, isso é muito importante. Vocês saberem os tamanhos que vocês vão fazer, porque isso vai dobrar o tamanho. Agora, a gente vai bolear a massa e dar o formato que a gente quer. Vou fazer com essa quantidade aqui pra vocês verem, tá? Ó, vamos lá então. Bolear a massa. Vocês vão fazer isso aqui, dar um formatinho nela, ó, sempre redondinho. O que que eu fiz? Onde que eu vou descansar essa massa? Numa forma com papel manteiga. Ou vocês podem ter uma forma e só agregar manteiga, tá? Então, depois de boleadinha, bem boleadinha, que ela esteja redondinha, eu vou pôr ela aqui e ela vai descansar. Então, eu vou fazer isso com todas essas outras massas e ela vai ficar por 1 hora descansando, assim, porque ela tem que dobrar o tamanho. Ó, então já foi tudo boleadinha, tá? Ela tá descansando, ela precisa descansar 1 hora agora. O que que eu faço? Eu ligo o forno, já liguei o forno, deixei 5 minutinhos, 150 graus. Eu desliguei o forno, tá?
e abri a porta agora e vou colocar isso aqui para descansar dentro do forno, para que a gente possa ficar de 30 a 40 minutos, aí não precisa de esperar 1 hora, certo? Gente, como eu havia falado, essa massa aqui é para sonho e para donuts, tá? Então eu vou abrir a massa, agora eu deixei metade da massa pra gente tá fazendo os donuts. Ó, eu vou abrir a massa, eu não vou abrir ela fina, lembrando que eu quero que isso aqui vai dobrar o tamanho, tá? Nós vamos abrir uma massa grossinha. Quem não tiver o cortador em casa pode abrir com um copo, pode estar abrindo com a xícara, com a caneca, com o que vocês tiverem, tá? Vamos lá? Ó a grossura que ficou a massa. Então, ela não vai ficar fina, tá? Ela vai ficar grossa. Vamos lá. E eu vou cortar essa massa. Para fazer o formato do donuts, eu preciso que essa massa aqui tenha um furo no meio. Então, eu vou usar o bico, tá, de confeiteiro para deixar o corte bem pequenininho. E o processo agora, gente, é o mesmo, tá? Só deixar descansar por 1 hora. Lembrando daquele meu segredinho do forno, que eu pré-aqueci o forno por 5 minutos em 150 graus, desliguei, abri a porta do forno para poder colocar meu sonho lá para ele descansar, para ele dobrar o tamanho. Então, é isso aqui que nós vamos fazer, certo? Seguinte, aquecendo o óleo, tá? O óleo não pode estar muito quente. Olha a nossa massa como cresceu. Nós vamos começar a fritar os sonhos, pegando a massa bem devagarzinho. Abaixar o fogo. Tá? Para que ele possa cozinhar por dentro. Senão, se ele fritar muito rápido, ele não vai cozinhar por dentro.